Aquele envelope ficou guardado por 5 anos num cofre de banco. O advogado tinha instruções claras, só abrir quando Antônio da Silva morresse. E abrir na frente dos filhos. Ricardo, Márcia e Eduardo mal se falavam. Só o necessário. Mas naquela manhã, os três estavam ali. Juntos. Esperando. O advogado olhou para os três e perguntou: vocês têm certeza que querem ouvir isso? O que eles ouviram nos minutos seguintes destruiu tudo o que achavam que sabiam sobre o próprio pai. E tudo começou 5 anos antes. Com uma risada. Antes de continuar, se você tá gostando, deixa o like para me ajudar. E se ainda não é inscrito, se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas histórias. Agora vamos voltar para 5 anos atrás. Pro dia em que tudo mudou na vida de seu Antônio. Seu Antônio acordava todo dia às 5:30 da manhã. Não porque precisava. Mas porque tinha feito isso a vida inteira, e o corpo já não sabia fazer diferente. Ele tinha 72 anos. Era viúvo há 3. Aposentado há 10, morava sozinho numa casa de 4 cômodos em São Domingos do Prata, interior de Minas Gerais. Os vizinhos gostavam dele. Seu Antônio consertava rádio, televisão, chuveiro. Nunca cobrava nada. Quando perguntavam por quê, ele respondia: dinheiro a gente sempre dá um jeito de conseguir. Amigo de verdade é mais difícil de achar. Dona Marta, a esposa, sentava na mesma cadeira da cozinha todo dia por 47 anos. Quando ela morreu de câncer, seu Antônio não tirou a cadeira do lugar. Às vezes, sem perceber, ele ainda servia 2 xícaras de café. Uma para ele. Uma para ninguém. Toda semana, seu Antônio abria o mesmo álbum de fotos. Na primeira página, o casamento. 1971. Naquela época, eles não tinham nada. Moravam de aluguel num quartinho apertado. Ele trabalhava de ajudante de pedreiro de dia e estudava contabilidade à noite. O primeiro filho, Ricardo, nasceu em 73. Márcia veio em 76. Eduardo, o caçula, em 79. 3 filhos em 6 anos. O salário mal dava para sustentar todo mundo. Mas seu Antônio nunca reclamou. Pelo contrário. Ele fez uma promessa para a esposa, Marta: um dia nossos filhos não vão precisar se preocupar com dinheiro. Eu prometo. O que ninguém sabia é que seu Antônio cumpriu essa promessa. De um jeito que ninguém imaginava. Em 1987, seu Antônio já era contador formado. Foi nesse mesmo ano que seu Zé Quirino, um fazendeiro de 84 anos que não tinha família, procurou ele com uma proposta. Zé Quirino disse: Toninho, eu tenho 340 hectares de terra que não servem para nada. Só morro e pedra. Quer comprar? Te vendo por 10.000 cruzados. Preço de amigo. O valor era 1/3 do preço real. As terras ficavam no norte de Minas, perto de Montes Claros. Naquela época, não valiam quase nada. Mas seu Antônio, que estudava economia nas horas vagas, enxergou uma coisa que ninguém mais via. Ele perguntou: seu Zé, e se um dia descobrirem minério lá? Zé Quirino riu e respondeu: aí você fica rico e lembra de mim lá no céu. Seu Antônio aceitou o negócio e pagou tudo em 3 anos. Nunca contou para ninguém. Nem para a própria esposa. Guardou a escritura numa caixa de sapato, junto com as alianças dos pais dele. E esperou. Esperou 32 anos. O tempo passou. Os filhos cresceram, estudaram e seguiram suas vidas. Cada um para um lado. Ricardo, o mais velho, tinha 46 anos. Virou advogado e morava em Belo Horizonte. Teve 2 casamentos. Os 2 fracassaram. Teve 3 filhos que mal via. Um dia, seu Antônio ligou para ele. Ricardo atendeu com pressa. Pai, eu já falei. Não tenho tempo de ir aí esse mês.
O escritório tá pegando fogo. Seu Antônio respondeu com a voz calma: tudo bem, filho. Eu só queria mostrar umas fotos antigas que achei. Tem uma sua de quando você ganhou o concurso de redação. Lembra? Ricardo cortou: pai, eu tô entrando numa reunião. A gente se fala depois. E desligou. A última vez que Ricardo tinha visitado o pai foi no enterro da mãe, 3 anos antes. Ficou 2 dias. No terceiro, já estava voltando para Belo Horizonte. No velório, enquanto o pai chorava, Ricardo respondeu 11 e-mails de trabalho. Quando alguém perguntou se ele estava bem, ele disse: tô bem. A vida continua, né? Ricardo ganhava um bom salário. Mas nunca sobrava nada. Pagava 3 pensões, financiamento de carro, aluguel de apartamento, cartão sempre estourado. Quando pensava no pai, via só uma coisa: mais uma despesa. Márcia era a filha do meio. Tinha 43 anos. Morava em São Paulo, casada com o Gustavo, dono de uma concessionária. Tinham 2 filhos adolescentes que estudavam em escola particular. A vida era confortável. Márcia não odiava o pai. Só não tinha paciência para ele. Desde que a mãe morreu, seu Antônio ligava quase todo dia, sempre com o mesmo assunto. Ele dizia: filha, hoje eu fui na missa e o padre falou uma coisa que me lembrou sua mãe. E Márcia sempre interrompia: pai, você precisa superar. Já faz 3 anos. Não é saudável ficar assim. O que Márcia não entendia é que, para ela, 3 anos era muito tempo. Mas para seu Antônio, 47 anos de casamento não se apagam em 3. Não se apagam nunca. Uma noite, conversando com o marido, Márcia deixou escapar uma ideia: às vezes eu penso se não era melhor colocar meu pai num asilo. Pelo menos lá ele teria gente da idade dele para conversar. Aquela frase ficou no ar. Parecia ter sido esquecida. Mas não foi. Eduardo era o caçula. 40 anos. Era o diferente da família. Tinha se formado em administração, mas nunca firmou em nada. Já tinha tentado abrir 3 negócios. Os 3 faliram. Morava em Uberlândia com a esposa, que pagava a maioria das contas. Um dia, seu Antônio ligou para ele: filho, achei seu troféu de natação. Aquele de quando você tinha 12 anos. Você era bom, sabia? Seu técnico achava que você podia ir longe. Eduardo respondeu sem ânimo: é, pai. Mas não fui pra frente, né? De todos os filhos, Eduardo era o que mais amava o pai. Mas toda vez que falava com ele, sentia um peso na consciência. Sentia que tinha decepcionado. Que tinha falhado. Por isso, era mais fácil não atender as ligações. Era mais fácil fingir que estava ocupado. 3 meses depois, o telefone de Ricardo tocou. Era Márcia. Ela disse: Ricardo, a gente precisa resolver a situação do pai. Ele caiu semana passada. Foi a vizinha que encontrou ele caído no chão da cozinha. Ricardo perguntou: e o que você sugere? Márcia foi direta: asilo. A gente divide a mensalidade em 3. Dá uns R$ 800 para cada um. E a casa dele a gente vende para ter uma reserva. Ricardo pensou por um momento e concordou: faz sentido. Depois, Márcia ligou para Eduardo. Ele não gostou da ideia. Eduardo disse: asilo? Márcia, você tá louca? Márcia rebateu: Edu, ele caiu. Podia ter morrido. São só R$ 800 por mês. Arruma um emprego e paga. Eduardo ficou em silêncio. No fim, como sempre, concordou. No sábado seguinte, os 3 apareceram na casa do pai. Seu Antônio viu os carros chegando pela janela e sorriu. Fazia quase 1 ano que os filhos não apareciam juntos. Ele achou que fosse uma surpresa boa. De certa forma, era uma surpresa. Mas não era boa.
Seu Antônio abriu a porta com um sorriso no rosto. Que surpresa, gente! Entrem, entrem. Vou fazer um café para nós. Ricardo cortou. Pai, não precisa. A gente veio conversar. Os quatro se sentaram na sala. Márcia tomou a frente. Pai, a gente andou conversando. A gente acha melhor o senhor ir para um lugar com mais estrutura. Um lugar com médico, enfermeiro, gente da sua idade para fazer companhia. Seu Antônio ficou em silêncio por um momento. Depois perguntou, você tá falando de asilo, Márcia? Márcia desviou o olhar, a gente não chama mais assim, pai. É casa de repouso. Residencial para idosos. Seu Antônio balançou a cabeça devagar, é asilo, filha. Pode chamar do que quiser, mas é asilo. E o que acontece com essa casa? Ricardo explicou, a gente vende, pai. E usa o dinheiro para garantir o melhor tratamento pro senhor. Seu Antônio olhou para os três filhos, um por um, bem devagar. Depois disse, vocês já decidiram, né? Não tão pedindo minha opinião. Tão me avisando. Ninguém respondeu. O silêncio disse tudo. Naquele momento, seu Antônio entendeu uma coisa que doeu mais do que qualquer queda, ele tinha virado um problema para resolver. Não era mais um pai para cuidar. Uma semana depois, um caminhão de mudança parou na frente da casa. Seu Antônio ficou observando enquanto os filhos colocavam sua vida inteira dentro de caixas de papelão. Ele não brigou. Não implorou. Ficou quieto. Em determinado momento, ele viu Márcia pegando um rádio velho e jogando numa pilha de coisas para doar. Ele pediu, filha, esse rádio não. Foi presente do seu avô. Márcia suspirou, pai, esse rádio nem funciona mais. Ele insistiu, eu sei que não funciona. Mas foi presente do seu avô. Tem valor para mim. Márcia revirou os olhos, mas colocou o rádio de lado. Mais tarde, Eduardo estava esvaziando o guarda-roupa quando encontrou uma caixa velha escondida no fundo. Eduardo perguntou, pai, o que é isso aqui? Seu Antônio levantou rápido e foi até ele. Isso aí é meu. Me dá aqui. Ricardo se aproximou. O que tem aí dentro, pai? Seu Antônio abraçou a caixa contra o peito e disse, coisas da sua mãe. Alianças dos seus avós. Lembranças de uma vida inteira. Eu só quero levar essa caixa comigo. É só isso que eu peço. Márcia cruzou os braços. Pai, no asilo não vai ter espaço para guardar tralha. Seu Antônio olhou para ela. Pela primeira vez em muito tempo, tinha mágoa nos olhos. Ele disse, com a voz firme, tralha, Márcia? 47 anos de casamento é tralha para você? Márcia não respondeu. Desviou o olhar. O que nenhum deles sabia é que, dentro daquela caixa, junto com as alianças e as fotos antigas, estava a escritura de 340 hectares de terra. E também uma carta. Uma carta que seu Antônio escreveria alguns anos depois. No fim da tarde, o carro de Ricardo parou na frente do asilo. Era um prédio branco, com jardim bem cuidado na entrada. Parecia bonito por fora. Seu Antônio desceu do carro devagar, segurando sua caixa. Olhou pro prédio. Olhou pros filhos. E perguntou, vocês vão me visitar? Os três se entreolharam. Márcia respondeu, claro, pai. Sempre que der. Seu Antônio acenou com a cabeça. Ele sabia que era mentira. Na porta do asilo, seu Antônio se virou e acenou pros filhos. Pequenininho. Frágil. Sozinho. Ricardo deu a partida no carro. Olhou pelo retrovisor, viu o pai ainda acenando, e fez uma coisa que o assombraria pelo resto da vida. Ele deu uma risada e disse, vamos ver quanto tempo ele aguenta reclamar agora. Márcia riu junto. Eduardo, no banco de trás, ficou em silêncio. Olhou pro pai pela janela. Quis abrir a porta. Quis correr e abraçar. Quis pedir desculpa. Mas não fez nada. Ficou quieto. Como sempre. O carro foi embora. Seu Antônio ficou parado na porta até o carro sumir na curva.
Depois, entrou no asilo. Sozinho. Os primeiros meses foram os mais difíceis. Seu Antônio não conhecia ninguém. Dormia mal, comia pouco. Mas não reclamava. Nesse período, foi ele quem ligou para os filhos. Toda semana, sem falta. Ligava para Ricardo: "Oi, filho. Tô ligando só para saber se tá tudo bem com você." Ligava para Márcia: "Filha, como estão as crianças? Tá frio aí em São Paulo?" Ligava para Eduardo: "E aí, filho? O emprego, conseguiu alguma coisa?" As ligações duravam cada vez menos. Ricardo parou de atender. Márcia respondia com mensagens curtas: "Tô ocupada, pai. Depois te ligo." Mas nunca ligava. Depois de 6 meses, seu Antônio parou de ligar. Não foi por orgulho. Foi por vergonha. Vergonha de incomodar. Vergonha de ser um peso. Foi ainda nessa época que Dona Cleide apareceu na vida dele. Ela era auxiliar de enfermagem, tinha 55 anos e trabalhava no asilo há 12. Um dia, ela viu seu Antônio sentado sozinho no refeitório, olhando pro prato cheio sem comer nada. Ela se aproximou e perguntou: "Seu Antônio, o senhor não gostou do almoço?" Ele respondeu sem levantar os olhos: "Tô sem fome, filha." Ela puxou uma cadeira e sentou do lado dele: "Sem fome ou sem vontade?" Ele finalmente olhou para ela: "As duas coisas, acho." Cleide sorriu e disse: "Sabe o que minha mãe sempre dizia? Que tristeza não se cura sozinha. Tristeza precisa de prosa. Precisa de alguém para ouvir." Naqueles 12 anos de trabalho, Dona Cleide já tinha visto muitos idosos chegarem no asilo. Ela sabia reconhecer os que iam se apagar devagar e os que ainda tinham fogo dentro. Seu Antônio tinha fogo. Só precisava de alguém para soprar. Com o tempo, os dois foram ficando amigos. Conversavam todo dia. Seu Antônio contava histórias da juventude, do casamento, dos filhos. Um dia, ele perguntou: "Você tem filhos, Cleide?" Ela respondeu: "Tenho 3. 2 que me dão orgulho e um que me dá trabalho." Ele riu: "Eu também tive 3. Ainda não sei em qual categoria colocar os meus." Você sabia que, em 4 meses, nenhum deles veio me visitar? Nenhum. Cleide não disse nada. Só segurou a mão dele com carinho. A partir daquele dia, ela se tornou a família que seu Antônio não tinha mais. Nos 5 anos seguintes, Dona Cleide não faltou um dia sequer. Mesmo quando estava de folga, dava um pulo no asilo para ver como ele estava. No aniversário dele, trazia bolo feito em casa. No Natal, levava ele para almoçar com a família dela. Uma vez, seu Antônio perguntou: "Cleide, por que você faz tudo isso por mim? Eu não sou nada seu." Ela respondeu com os olhos marejados: "Porque o senhor me lembra o meu pai. Ele morreu quando eu era nova e eu nunca pude cuidar dele. E também porque todo mundo merece ser tratado como gente. Todo mundo." Seu Antônio apertou a mão dela e disse, emocionado: "Você é a filha que eu queria ter tido, Cleide." Ela respondeu: "E o senhor é o pai que eu queria não ter perdido." 2 anos depois de chegar no asilo, seu Antônio começou a sentir umas dores no peito. Fez exames. O médico chamou ele no consultório e deu a notícia: o coração estava fraco. Com remédios e cuidado, ainda tinha alguns anos pela frente. Mas não muitos. Seu Antônio não contou para ninguém sobre a doença. Para quê? Não queria preocupar Dona Cleide. E os filhos nem atendiam o telefone. Mas ele tomou uma decisão. Procurou um advogado. No escritório, seu Antônio entregou a caixa que guardava há tantos anos. O advogado abriu, viu a escritura das terras e ficou em silêncio por um longo tempo. Depois disse: "Seu Antônio, o senhor sabe que essas terras valorizaram muito, né? Descobriram reservas de lítio na região. Tem empresa de energia solar arrendando terrenos vizinhos. Hoje, esse patrimônio vale algo entre 4 e 5 milhões de reais." Seu Antônio não pareceu surpreso. Ele perguntou: "E os meus filhos não sabem de nada disso?"
O advogado estranhou. O senhor nunca contou para eles? Seu Antônio explicou. Eu ia contar. Era para ser uma surpresa. A herança que eu passei a vida juntando para deixar para eles. Mas agora eu mudei de ideia. Quero fazer um novo testamento. Quero deixar tudo pro asilo e para Dona Cleide. O advogado alertou. Senhor Antônio, seus filhos podem tentar contestar na justiça. Seu Antônio disse com firmeza. Por isso eu quero fazer tudo certinho. Com testemunhas, reconhecimento em cartório, laudo médico atestando que eu tô lúcido. Quero que seja impossível de derrubar. O advogado concordou e começou a preparar os documentos. Antes de ir embora, seu Antônio tirou uma carta do bolso e entregou pro advogado. Essa carta é pros meus filhos. Mas só entrega depois que eu morrer. E só depois que eles souberem da herança. O advogado perguntou. O que diz a carta? Seu Antônio respondeu. A verdade. Só a verdade. Seu Antônio viveu mais 3 anos depois de fazer o testamento. Mais do que os médicos esperavam. Talvez porque ainda tivesse um motivo para acordar todo dia. Talvez porque Dona Cleide não deixasse ele desistir. Mas o coração, aos poucos, foi enfraquecendo. Nos últimos dias, seu Antônio quase não levantava da cama. Dona Cleide ficou do lado dele o tempo todo. Uma noite, ele perguntou, Cleide, você conseguiu falar com os meus filhos? Ela segurou a mão dele e disse, consegui, seu Antônio. Liguei pros 3. Deixei recado no asilo também para tentarem de novo. Mas ninguém retornou. Ele fechou os olhos e suspirou, eles não vão vir, né? Tudo bem. Eu tenho você aqui. Isso é mais do que eu merecia. Cleide disse, com lágrimas escorrendo, o senhor merecia muito mais do que isso. Ele abriu um sorriso fraco. Eu tive muito, Cleide. Tive 47 anos com a mulher que eu amava. Tive 3 filhos saudáveis. Tive uma vida boa. Só o final que saiu diferente do que eu planejava. Mas tudo bem. Ele fez uma pausa e continuou, Cleide, quando eu for, vai aparecer um advogado te procurando. O nome dele é Dr. Mendes. Você atende ele, tá? Promete? Ela prometeu, prometo, seu Antônio. Ele apertou a mão dela uma última vez e disse, eu vou descansar um pouco agora. Ontem eu sonhei com a Marta. Ela tava linda. Tava me esperando. Seu Antônio da Silva morreu às 3h42 da madrugada de uma terça-feira de maio. Dona Cleide estava do lado dele, segurando sua mão. Ele não morreu sozinho. Mas morreu sem ver os filhos uma última vez. O asilo tentou avisar a família. Ligaram várias vezes. Mandaram mensagens. Ricardo não atendeu nenhuma ligação. Márcia respondeu uma mensagem dizendo que estava viajando e não podia ir. Eduardo disse que ia tentar aparecer, mas não apareceu. Nenhum dos 3 foi ao enterro. Seu Antônio foi enterrado num cemitério simples, numa manhã nublada. Tinha pouca gente, alguns funcionários do asilo, 2 ou 3 moradores que podiam andar, e Dona Cleide. Ela foi a última a ir embora. Ficou parada em frente ao túmulo até o sol começar a se pôr. 3 semanas se passaram. Numa manhã de quarta-feira, o telefone de Ricardo tocou. Uma voz do outro lado disse, Senhor Ricardo? Aqui é Dr. Mendes, advogado. Estou ligando sobre seu pai, Antônio da Silva. Ricardo estranhou. O que tem meu pai? O advogado fez uma pausa e disse, o senhor não sabe? Seu pai faleceu há 3 semanas. Ricardo sentiu o chão sumir. Como assim? Faleceu? Ninguém me avisou. O advogado respondeu calmamente. O asilo tentou contato diversas vezes, senhor. Ligaram, mandaram mensagem. Tenho todos os registros aqui. Mas o motivo da minha ligação é outro. Eu preciso que o senhor e seus irmãos venham ao meu escritório. É sobre o testamento do seu pai. Ricardo ficou confuso. Testamento? Meu pai não tinha nada. Ele era pobre. O advogado disse apenas, eu sugiro fortemente que o senhor venha. Sexta-feira,
às 10 horas. E traga seus irmãos. Na sexta-feira, os 3 filhos se encontraram na porta do escritório. Fazia meses que não se viam. Mal se cumprimentaram. Entraram juntos e se sentaram de frente pro advogado. Márcia foi direto ao ponto. Doutor, vamos ser breves. Que história é essa de testamento? Nosso pai não tinha nada. O advogado abriu uma pasta cheia de documentos e explicou. Seu pai era dono de 340 hectares de terra no norte de Minas Gerais. Terras que ele comprou em 1987 e manteve em segredo a vida inteira. Ninguém sabia. Com a valorização da região e os contratos de arrendamento para empresas de energia solar, o patrimônio total soma aproximadamente 4,7 milhões de reais. Os 3 ficaram paralisados. Eduardo foi o primeiro a falar, quase num sussurro. 4 milhões? O pai era milionário? Márcia se recuperou rápido. E esse dinheiro é nosso, certo? Nós somos os herdeiros legais. O advogado tirou outro documento da pasta. Seu pai deixou um testamento. Foi feito há 3 anos, registrado em cartório, com 3 testemunhas e um laudo médico atestando plena capacidade mental. Ele começou a ler. Eu, Antônio da Silva, em plena capacidade, deixo 60% do meu patrimônio para o Asilo Lar Esperança, instituição que me acolheu quando minha própria família me abandonou. Os 40% restantes deixo para Cleide Maria dos Santos, mulher que foi filha quando meus filhos deixaram de ser. Márcia se levantou da cadeira, furiosa. Isso é um absurdo. A gente pode contestar. Ele devia estar senil quando fez isso. O advogado balançou a cabeça. O testamento é legal e irrevogável, senhora. Seu pai tomou todas as precauções. Ele sabia que vocês tentariam contestar e se preparou para isso. O advogado então abriu uma gaveta e tirou um envelope. Ele também deixou isso. É uma carta. Pediu para eu entregar para vocês pessoalmente. E só depois que soubessem sobre a herança. Eduardo pegou o envelope com as mãos tremendo. Abriu devagar. Desdobrou a carta e começou a ler em voz alta. A carta dizia: Meus filhos, a vida inteira eu vivi de forma simples. Vocês sempre acharam que eu não tinha nada. Era mentira. Eu tinha, sim. E estava guardando. Guardando para vocês. Para que vocês nunca passassem necessidade quando eu não estivesse mais aqui. Era para ser a minha surpresa. O meu presente de despedida. Mas vocês não quiseram esperar. Vocês me trocaram por R$ 800 de mensalidade dividido em 3. Eu não escrevo essa carta com raiva. Escrevo com tristeza. Porque eu não criei vocês assim. Em algum lugar do caminho, eu falhei. E isso eu vou carregar comigo até o fim. Mesmo assim, eu amo vocês. Sempre amei e sempre vou amar. Mas o amor não paga a conta. E a herança, agora, vai para quem me tratou como gente. Se vocês quiserem saber como eu passei meus últimos anos, perguntem para Cleide. Ela sabe. Ela estava lá. Com amor, do pai de vocês, Antônio. Os 3 saíram do escritório em silêncio. Pararam na calçada sem saber o que dizer. Foi Eduardo quem quebrou primeiro. As lágrimas começaram a cair e ele disse, com a voz falhando: a gente abandonou ele. 5 anos. 5 anos sem visitar. A gente não atendia telefone. Nem no enterro a gente foi. O pai morreu achando que a gente não amava ele. E talvez ele tivesse razão. Ricardo tentou se defender. Eu não sabia que ele estava doente. Ninguém me contou. Eduardo olhou para o irmão com os olhos vermelhos. A gente não sabia porque a gente não perguntou, Ricardo. A gente nunca perguntou nada. Márcia ficou em silêncio, olhando para o chão. Os 3 filhos de seu Antônio nunca mais se falaram depois daquele dia. O pouco contato que ainda tinham acabou de vez. Não foi por causa do dinheiro. Foi porque, cada vez que se olhavam, viam o reflexo da própria culpa. E isso doía demais. 1 ano depois, o Asilo Lar Esperança inaugurou uma ala nova.
Quartos reformados, equipamentos médicos modernos, jardim ampliado. Na entrada, uma placa de bronze com os dizeres: Alan Antônio da Silva. Em memória de um homem que ensinou que família é quem cuida. Dona Cleide usou cada centavo da herança para melhorar a vida de quem morava ali. Não comprou casa. Não comprou carro. Continuou trabalhando no asilo, como sempre fez. Toda manhã, quando chega pro trabalho, ela passa pela foto de seu Antônio que fica pendurada na entrada. Para por um momento. Sorri. E diz baixinho: Bom dia, seu Antônio. Cuida de nós aí de cima, tá? E continua seu dia. Cuidando de outros idosos. Fazendo por eles o que ela fez por seu Antônio. O que os filhos dele nunca fizeram. Seu Antônio passou a vida inteira guardando dinheiro pros filhos. Achava que herança era o que você deixa quando morre. Mas, no fim, ele descobriu uma verdade muito maior. Herança de verdade não é dinheiro. Não é terra. Herança de verdade é como você trata as pessoas. É o amor que você dá sem esperar nada em troca. Dona Cleide não era da família. Mas apareceu. Todo dia. Por 5 anos. E por isso, herdou tudo. Os filhos tinham toda a obrigação do mundo. Mas sumiram. E perderam muito mais que dinheiro. Perderam a chance de se despedir. E você? Ligou para os seus pais essa semana? E aí, o que você achou? O seu Antônio estava certo? E se fosse você, o que teria feito? Comenta aqui embaixo. Deixa o like se essa história te tocou. Se inscreve no canal e ativa o sino para não perder as próximas. E se conhece alguém que precisa ouvir isso, compartilha. Valeu por ficar até o final. A gente se vê no próximo vídeo.